Os genes são formados por DNA, que são de bases chamadas de A, T, G e C. A está sempre alinhado com T, e G alinhado com C. Essa ordem explica as instruções exatas necessárias para criar um organismo particular com suas próprias características únicas. As bases do DNA são organizadas como uma escada torcida, e com as ligações entre os degraus que podem ser descompactados como um zíper. Uma única fita de DNA é composta de muitas bases, e a cada 3 bases é codificado um aminoácido que forma um amino de cadeia ácida. A cadeia que compõe o MEC2, proteína, é composta por quase 500 aminoácidos. Embora os genes recebam muita atenção, são as proteínas que realizam mais funções vitais, constituem a maioria das propriedades químicas das estruturas celulares, que distinguem os 20 aminoácidos. Esses diferentes ácidos fazem com que as cadeias se dobrem em estruturas tridimensionais específicas que definem suas funções específicas na célula. Uma mutação genética é uma mudança permanente nas mutações da sequência de DNA, variam em tamanho de apenas uma base para um grande segmento de DNA, compreendendo muitos genes, alterando as instruções dos genes para fazer uma proteína. Mutação podem fazer com que a proteína tenha um mau funcionamento, ou podendo estar totalmente ausente. As mutações se enquadram em várias categorias como mutação no sentido errado. Este tipo de mutação é uma mudança em um par de bases de DNA que resulta na substituição de um aminoácido para outro. Por exemplo, na maioria da mutação RET, é comum na base 473, onde deveria ter sido uma base de V, mas devido à mutação mas agora existe um T, e isso resulta em um aminoácido diferente sendo codificado no aminoácido número 158. Lá deveria ter sido uma treonina, mas agora existe uma metionina. Esta mutação é conhecida como T158M, e esta simples mudança de apenas um aminoácido, em quase 500 aminoácidos, fazem com que a proteína se torne disfuncional, gerando uma mutação sem sentido, e também uma mudança em um par de bases de DNA, e, em vez de substituir um aminoácido por outra sequência de DNA alterada, sinaliza prematuramente da célula para parar de construir uma proteína. Este tipo de mutação, resultando em uma proteína encurtada que funciona incorretamente ou não funcionará de todo o X, uma mutação que resulta em estrutura proteica prematuramente truncada. A mutação de deslocamento deste tipo de mutação ocorre quando há adição ou perda de bases do DNA, alterando um gene no quadro de leitura de genes. O quadro de leitura consiste em grupos de 3 bases, e cada uma codifica para um aminoácido. Uma mutação no quadro altera o agrupamento dessas bases, e altera código para aminoácidos, ocasionando mutações sem sentido por partes da proteína que estão juntas, e esta mutação de mudança de quadro as torna não funcionais, com inserções, deleções e duplicações.